Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CPO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada de terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Estamos aqui ao vivo, irmãos, para iniciar mais um estudo bíblico da palavra do Senhor, para a glória e para a honra do Senhor, irmãos. E só vamos fazer um ajuste aqui e já voltamos. Vamos baixar aqui. Vai vendo aí. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, estamos ajustando aqui a mesa. Nós demos uma limpada aqui, estamos ajustando o som. Aleluia, glória a Deus. Testando o som, testando, glória a Deus, testando. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui ajustando a mesa, viu? Demos uma limpada. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Meu filho está me auxiliando aqui. Em nome de Jesus Cristo, para nós darmos início a mais um estudo bíblico da palavra. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos vão falando aí se o som tá bom. O som começou muito ruim. Confesso aqui que no começo, começou muito ruim o som. Mas os irmãos que foram entrando aí, nos dê uma direção aí, irmãos. Dê uma direção se o som tá bom, fundo musical, se está bom também, ou se está alto. Que meu filho deu uma ajeitada na mesa aqui, uma limpada na mesa de som. E eu acho que ela ficou
bem boa, né? Porque ficou bem alto. Então nós tivemos que ajustar aqui em nome de Jesus Cristo. Creio que agora está tudo certo. Se tiver algum problema aí, os irmãos nos comuniquem aqui em nome de Jesus. Amém? Então estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico da Palavra do Senhor. Estudo bíblico de toda terça-feira. Glória a Deus. Irmãos que forem entrando aí, obrigado, Cici. Vai nos ajudando aí, porque às vezes nós ouvimos aqui no fone, mas aí para você pode sair de outro jeito, né? De outra maneira o som. Começou muito ruim mesmo, meu filho veio me avisar aqui, mas eu creio que agora já está tudo ajustado em nome de Jesus Cristo. Se a voz estiver baixa, me fale. Se estiver alta demais, me fale também, para a gente ter aqui uma direção. Amém? Então vamos lá, irmãos. Pai do Senhor, irmã Nilde Vila Nova, como é que está chegando o som aí? Irmã Nilde também, o som está bom? Glória a Deus. Qualquer problema, pode falar aí. Nossa diaconisa Daniele, né? Toda a família também, irmão Jonathan, irmão Vitor, irmão Samuel. Qualquer problema pode me falar aí que a gente ajeita aqui em nome de Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos. Vamos lá para o estudo bíblico da palavra de hoje. Vou estar colocando o tema na sua tela aí. Tanto o tema do trimestre como o tema também dessa lição, né? Nossa irmã Daniela disse que tá bom também. Mas começou muito ruim, irmãos. O começo vocês ignoram aí. Ignora, porque realmente estava rachando o som, né? Graças a Deus, mas é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, irmãos. O tema é este, ó. O corpo de Cristo, primeiro trimestre de 2024. Então, o tema é esse. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E nós estamos na lição número 2. Lição número 2 tem como tema imagens bíblicas da igreja. Glória a Deus. Nossa irmã Liette também está aí. Deus abençoe a irmã Liette, irmão Rodrigo e o irmão Rafael também, que mesmo estando longe, estão acompanhando sempre o estudo bíblico para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então, o tema é esse, imagens bíblicas da igreja. Estudo bíblico de toda terça-feira a partir das 19 horas. Glória a Deus. Então nós já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo já está na sua tela. O texto áureo se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Minha esposa acaba de trazer um chazinho aqui abençoado. Está aí, né, irmãos? Calmando a garganta também, em nome de Jesus. Então vamos lá. Verdade prática. Verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Tá vendo? A igreja é gloriosa, irmãos. E nós temos o privilégio de fazer parte da igreja de Jesus. Vamos para a leitura bíblica em classe, que na verdade você vai estar lendo na sua casa. É importante você ter a sua revista, né? Nossa irmã Irenilde, Deus abençoe, irmã Irenilde, em nome de Jesus Cristo e toda a família. Então, leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 32, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10, leitura bíblica em classe. Vamos aqui para a apresentação da lição de hoje. A apresentação tem 3 objetivos. O primeiro é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. O ponto 2 é pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E no subtópico 3, no tópico 3, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Nosso irmão Rodrigo já está aí também, né? Deus abençoe, irmão Rodrigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo falou que vai acompanhar todos os estudos. E eu creio, em nome de Jesus Cristo. Eu creio na vitória, em nome de Jesus e dos irmãos. No último estudo bíblico, né? Quando nós estivermos aqui na última lição, nós vamos aqui fazer um sorteio de alguns brindes. Amém? E aí eu já estava pedindo ali uma direção para Deus, como seriam as regras desse sorteio. Então vai ser assim, irmãos, vocês acompanham os estudos, mas vocês procurem no último estudo bíblico, na última lição, está aqui ao vivo,
que nós vamos estar sorteando com quem tiver ao vivo, né? Porque vai ficar mais simples, vai ficar mais fácil. Já pensou, eu tivesse que anotar o nome de todos que já entraram nos 3 meses da live? Iria ficar difícil, né? Mas na última lição, todos que já acompanham os estudos, eu creio que Deus vai prover também para todos estarem ao vivo. E aí nós vamos realizar o sorteio de 3 brindes ao vivo para os irmãos que acompanham o estudo bíblico. Era a mesma coisa que a gente fazia presencialmente, né? Presencialmente a gente sorteava uns brindes presencialmente para quem estava lá no dia. Então, no estudo bíblico também vai ser assim, amém? Então, além de acompanhar todas as lições, acompanhe a última lição também, para você ser abençoado por Deus. Vamos lá, irmãos. Introdução dessa lição. Então, essa lição nós vamos estudar sobre as imagens da Igreja de Cristo. Quais são os símbolos, quais são as imagens que a Bíblia usa para nos mostrar a Igreja, né? Para representar a Igreja de Cristo. Então, a introdução diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, olha só o que eu destaquei aqui. Aqui nós vemos que as imagens bíblicas diz respeito à Igreja de Cristo e comunicam o relacionamento, ou seja, a Igreja ela foi criada para se relacionar com Deus. O principal é isso, irmãos. O principal da igreja ser criada, é para ter um relacionamento com Deus. Antes de nosso Deus ser um Deus de regulamento, primeiro nosso Deus é um Deus de relacionamento. Antes do regulamento vem o relacionamento. Amém? E aqui também vai falar da função da igreja. Eu até destaquei aqui de vermelho a função. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a questão da função da igreja. E a igreja também ela é a habitação. Vamos falar também que a igreja é a habitação de Deus. E essa instituição foi criada por Deus. A igreja não é ideia do homem. A igreja é ideia de Deus, veio do coração de Deus. Falamos isso bastante na primeira aula, na primeira lição. Você que perdeu a primeira lição, tem aí no YouTube e no Facebook. No Facebook tem a playlist ali organizadinha, né? No Facebook também tem aí a lição número 1 e você pode voltar, né, se você perdeu a primeira lição. Vamos lá. Tópico 1, imagens que descrevem um relacionamento. Então, irmãos, como nós falamos, né? Antes de Deus ser um Deus de regulamento, nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele quer ter um relacionamento com a sua igreja. Relacionamento íntimo, relacionamento de amor, relacionamento de companheirismo, relacionamento de amizade, relacionamento de pai para com filho, relacionamento de criador para com a criatura. Glória a Deus! Então, subtópico 1 diz, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Glória a Deus! Então nós vemos aqui a questão da pureza, irmãos, da pureza. Uma das representações mais bonitas da igreja é isso, que a igreja ela é a noiva de Cristo. E o que é um noivado, irmãos? O que é um noivado? Noivado é um período de conhecimento, é um período de preparação. Nosso Deus, ele já nos conhece. Então nós podemos dizer que o noivo já conhece muito bem a noiva, que é a igreja. Agora a noiva precisa conhecer mais o noivo, né? Então nesse período de relacionamento, nesse período de noivado, é um período de preparação, é um período de conhecimento. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas nós podemos dizer também que de alguma forma ele está ali conhecendo aqueles que vão estar perseverando, aqueles que vão estar até o fim,
aqueles que creem nele, né? Não que Deus não saiba, ele sabe, irmão, mas é uma representação de uma maneira humana falando, né, pra gente entender. Agora, nós estamos conhecendo Deus cada vez mais, né? A Bíblia fala pra gente conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. E como nós conhecemos o nosso Deus? Através das Escrituras, através da comunhão, não somente com Ele, mas da comunhão com todos os santos também. Não tem como nós conhecermos o Deus da igreja se nós não conhecermos a igreja. Você sabia disso? Não tem como nós conhecermos o Deus da igreja se nós não conhecermos também a igreja. A Bíblia fala lá em Provérbios 18, diz que aquele que se isola procura interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, Deus não nos criou para ficarmos isolados. Quer conhecer Deus? Conheça a igreja de Deus também. Muitas vezes as pessoas, né, estão indo aí por esse ensino errado, né, estão sendo levadas por esse ensino errado, que não precisa da igreja para ter um relacionamento com Deus. Mas isso não é verdade, irmãos. Nós só podemos ter relacionamento com o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, se nós tivermos um relacionamento também com todos os membros do corpo, né? Nós termos essa comunhão, essa ligação com todos os membros do corpo. Porque o corpo ele é ligado por juntas, como nós vamos ver aqui mais para frente na revista, né? Então aqui também falou da pureza e falou da fidelidade. Irmãos, nós fomos separados para a santificação. Não podemos também sermos levados por um ensino errado que diz que Deus é amor, Ele perdoa todas as coisas, Ele é amor, então se Ele é amor, eu posso andar do jeito que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus é amor. Não existe um ensino assim? Esse ensino é errado, irmãos. Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui na primeira referência, que já está aí na sua tela, ó, já vou colocar aí na sua tela. Primeira referência é 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Olha o que diz aí, ó. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Tá vendo? Nós não fomos chamados para imundícia, mas nós fomos chamados para a santificação. Aliás, a Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa ideia aí de que Deus é amor, que Deus só é amor, e aí eu posso andar do jeito que eu quiser, isso é um ensino errado. Mas tem muitos que estão se levando por esse ensino. Tem muitos que rejeitam o ensino bíblico, né, o ensino verdadeiro da Bíblia, e querem ali andar segundo os seus próprios entendimentos, os seus próprios pensamentos. Sabe por que muitas pessoas às vezes rejeitam a Bíblia, o ensinamento da Bíblia? Às vezes a pessoa adota uma atitude assim, ó. Não, aquilo que a Bíblia não concorda na minha vida, eu não vou concordar com a Bíblia também. Sabe, irmãos? Que nós corremos o risco de fazer isso? Aquilo que a Bíblia não concorda com a minha vida, então não vou concordar com a Bíblia também não. Eu só vou concordar aquilo que a Bíblia concorda, aquilo que a Bíblia tem de bom, de bênção, mas aquilo que ela não concorda com minhas atitudes, eu também não vou concordar com ela. Irmãos, parece incrível, mas muitos estão aí adotando essa atitude também, né? Ou seja, para simplificar, é como se fosse assim. Aquilo que a Bíblia concorda comigo, eu concordo com ela também. Mas se ela não concordar comigo, eu vou discordar dela também, né? Tem muitos adotando isso. É por isso que muitos dizem que a Bíblia é um livro atrasado. Às vezes as pessoas dizem isso, né? Não, a Bíblia é um livro muito antigo, é um livro atrasado, é um livro que tem que ser atualizado. Já não estão falando isso? Que a Bíblia tem que ser atualizada? Mas não, irmãos. A Bíblia não tem que ser atualizada. Nós é que temos que nos aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, e aquilo que valia para 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, é aquilo que continua valendo para os dias de hoje também. Como nós sempre dissemos, creio que os irmãos já até decoraram, a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Amém? Então, sobre essa questão da pureza, já está aí bem explicado. Vamos passar aqui para o subtópico 2. Então, a primeira imagem que nós falamos foi da noiva de Cristo. A noiva está no período de conhecimento e também no período de preparação. A noiva está se preparando. No casamento, no nosso casamento, no casamento do homem, não é assim também com a mulher? A noiva se prepara. A noiva quer estar bonita para o noivo.
A noiva quer vestir um vestido branco, não é verdade? Olha só esse simbolismo como é lindo, né, irmãos? A noiva quer vestir um vestido branco, que significa o quê? Simboliza o quê? Pureza. Significa coisas limpas, né? Coisas puras. Significa paz. Significa amor. A noiva se arruma toda para o noivo, né? Ela se atavia para o noivo. Ela bota ali a roupa mais bonita, bota ali a maquiagem mais bonita para o noivo, né? Ela está se adornando. Ela está ali se arrumando para o noivo. E quando nós estamos, irmãos, procurando viver uma vida que agrada ao Senhor, nós estamos nos preparando. Nós estamos nos arrumando para receber o noivo. E o noivo, ele quer uma noiva muito bonita, né? Uma noiva santa e uma noiva pura. Amém? Então, olha só. Subtópico 2, agora vai falar da esposa. Falamos da noiva, agora vamos falar da esposa. Diz assim, ó. Paulo retrata também, de forma vívida, a imagem da igreja como esposa. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Já vamos comentar sobre isso, mas antes eu quero lembrar uma coisa. Irmãos, nós vemos que a Bíblia, ela começa com casamento e ela termina com casamento. A Bíblia tem um início, no início da Bíblia tem o casamento e no final das Escrituras Sagradas também termina com o casamento. Ali a Bíblia retrata o casamento de Adão com Eva, né? Deus criou Adão, viu que não era bom que o homem estivesse só, depois criou a sua esposa que fosse idônea, uma ajudadora, uma auxiliadora. Para quê? Para que essa mulher se juntasse com o homem e eles ali tivessem filhos, né? Então o que é isso? É a formação da família, é a formação do casamento. Então nós vemos que o casamento foi instituído por Deus. O casamento também surgiu do coração de Deus. Então isso no começo da Bíblia e no final da Bíblia, irmãos. Como que a Bíblia termina? A Bíblia termina com o encontro do noivo com a noiva também, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é a festa de casamento do Cordeiro, né? Do noivo com a noiva, de Cristo com a sua igreja, que somos todos nós. Amém? Então veja a importância do casamento para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui fala que esse relacionamento não é um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Irmãos, Jesus, ele deixou um ensinamento, e esse ensinamento é muito importante, né? Se a gente perguntar qual o maior desejo de uma mulher? Qual é o maior desejo de uma mulher, irmãos? Eu creio que o maior desejo de uma mulher relacionado com casamento, né? Relacionado ali com casamento é qual? O maior desejo de uma mulher é ser amada. Sabendo disso, Deus, ele sabendo disso, com a sabedoria de Deus, o que Deus fez? Deus deixou um mandamento para o homem, né? O mandamento que Deus deixou para o homem foi este, que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja e dá até mesmo a sua vida por ela. Então Deus, conhecendo o coração da mulher, sabendo que a mulher, o maior desejo da mulher é ser amada, aí Deus deu esse mandamento para o homem: ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E se a gente for perguntar, qual o maior desejo do homem, irmãos? Qual a maior vontade, o maior desejo do homem, irmãos? O maior desejo do homem é ser honrado. Irmãos, o maior desejo do homem, isso faz parte da natureza do homem. Não por soberba, né? Mas é ser honrado, no sentido de ser reconhecido como o cabeça da casa. Irmãos, como o cabeça da casa. E antes de alguém pensar assim, pastor, o senhor está sendo machista. Não, irmãos. O cabeça da casa, o cabeça do lar, não é no sentido de eu mando e a mulher obedece. Não é isso. O cabeça no lar é o homem ter a consciência que ele é o principal responsável pela sua família, pela sua esposa e pela sua família. O homem é o principal responsável de cuidar, proteger e prover
prover o alimento, prover todas as condições para ter um lar abençoado, uma família abençoada. Então o sentido do homem ser o cabeça do lar é que o homem é o principal responsável pelo lar. Não é questão de mandar e os outros obedecerem, não é isso. É ser o principal responsável por aquele lar. Nós estamos num propósito muito forte, né? Nos domingos. Este propósito está baseado ali no Salmo 127. Salmo 127, o nome diz: Deus edifica o meu lar. Porque o lar tem que ser um lugar de paz. E o homem é o principal responsável por cuidar, proteger, né? Guardar, prover para o seu lar. O homem é o principal responsável. Então, sabendo disso, nosso Deus, sabendo disso também, qual foi o mandamento que Deus deu para a mulher? Mulher, seja submissa ao seu esposo, ou seja, respeite o seu esposo, né? Reconheça o seu esposo como o cabeça do lar, né? Submissa também, para explicar bem, não é a questão de ser escrava do marido, né? O marido manda e a mulher obedece, não. Submissão quer dizer que a mulher está debaixo da mesma missão. O homem tem uma missão e a mulher está debaixo da mesma missão. Isso é o quê? Uma submissão. Amém? E é assim, irmãos. A Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Amém, irmãos? Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e o homem é a cabeça do lar, né? É o cabeça da mulher, é o cabeça do lar. Então existe o que, irmãos? Existem esses princípios que nós devemos obedecer e respeitar para que nós tenhamos um lar abençoado. Glória a Deus. Por que muitas vezes os lares estão aí sendo destruídos? Por que muitas vezes os lares estão sendo aí, irmãos, arrasados? Porque princípios estão sendo quebrados. Às vezes a mulher quer assumir o lugar do homem, o homem quer assumir o lugar da mulher, aí vira aquela bagunça, né? Vira aquela bagunça e nada funciona, porque princípios foram criados para serem obedecidos. Então, apesar disso, da Bíblia falar, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas a Bíblia também diz, a mesma Bíblia também diz que nós temos que ser sujeitos uns aos outros, que nós temos que ser submissos uns aos outros. Então, irmãos, a Bíblia, na verdade, ela ensina respeito mútuo. Respeito mútuo e cada um respeitar a sua posição, cada um respeitar a sua função. Existe função no trabalho, existe função na escola, existe função na sociedade e existe função na igreja também. E quando nós respeitamos isso, porque isso não veio do homem, isso veio de Deus, nós temos uma vida abençoada. Amém? Glória a Deus. Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher. Amém? É o que a Bíblia fala. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui eu também destaquei, irmãos, no finalzinho, ó, que esse relacionamento de amor, ele envolve entrega e sacrifício. Irmãos, envolve entrega e sacrifício. Porque aqui primeiro eu destaquei, ó, não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever. O relacionamento da noiva com o noivo não pode ser apenas fundamentado no dever. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, não pode ser só fundamentado no dever, como se fosse uma obrigação. Eu vou servir a Deus porque eu sou obrigado a servir. Eu vou para a igreja porque eu sou obrigado a ir. Eu sou obrigado a fazer isso. Não, irmãos, não pode ser nisso. Tem que ser algo voluntário, algo que a gente tenha vontade de fazer, algo firmado no amor. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui na próxima referência. Nossa diaconisa Roberta Santos, né? Está aí também. Deus abençoe nossa diaconisa Roberta. E a nossa irmã Marilene também está aí. Amém? Nossa irmã Marilene está pedindo oração, né? Por alguns nomes aqui. Daqui a pouquinho nós vamos estar, né? Depois da live, anotando em nome de Jesus Cristo o pedido de oração, né? A irmã também já tem um bom tempo, né? Que a gente conhece a irmã. Em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só. Vou colocar aqui a próxima referência, que está em João 4:23. Nós estamos falando aqui de um relacionamento não apenas de dever, mas um relacionamento de amor. Olha só o que diz aqui. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Tá vendo? Deus, ele não está procurando apenas trabalhadores para trabalhar para ele, não. Deus, ele está procurando adoradores. Antes de Deus procurar trabalhadores, porque a seara também precisa, né?
Antes de Deus procurar trabalhadores, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, às vezes, né, dito isso, às vezes a pessoa pode pensar: ah, pastor William, então já entendi. Nosso relacionamento com Deus é só love, né? Só amor. É só love, é só amor, né? É só o amor. Irmãos, o amor faz parte. Mas não é só o amor também, não. Não é porque nós temos que adorar, amar a Deus, isso não significa que nós não tenhamos também que fazer sacrifícios. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó. Tem um versículo 24 também que eu não li, né? Então vamos terminar de ler aqui, ó. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então aqui está falando do amor, do relacionamento de amor. Adorar é amar. Agora, olha só. Aí às vezes a pessoa pensa: então é só love, né, pastor William? Só amor e não envolve nenhum sacrifício? Então vamos ler aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Diz assim, ó. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, Hebreus diz isso, mas eu quero lembrar, aqui está falando de sacrifício de louvor, né? Agora, Hebreus diz isso, mas eu quero lembrar também de outro versículo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Que diz assim, que nós não podemos nos conformar com este mundo, temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, mas diz assim também, ó, que nós devemos nos oferecer a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradável, que é o nosso culto racional. Nós temos que nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, esse relacionamento envolve amor, mas envolve sacrifício também. Nós temos um sacrifício para fazer nessa terra. Sacrifício de renúncia, sacrifício de obediência, sacrifício até mesmo, irmãos, emocional, físico, sentimental. Nós temos que nos sacrificar também, porque vai dizer, irmãos, que não é um sacrifício muitas vezes você renunciar às suas vontades, renunciar, né, os prazeres deste mundão, renunciar muitas vezes ali à falta de vontade, muitas vezes de buscar. Renunciar ali, muitas vezes, à falta de vontade da sua alma, da sua carne. Isso não é um sacrifício também? Isso é uma espécie de sacrifício. Isso é um sacrifício de louvor. A Bíblia fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas isso não significa que na nossa caminhada também nós não vamos sacrificar. Porque nós temos que sacrificar o velho homem. Sacrificar a nossa carne. Sacrificar este mundo. Sacrificar os prazeres deste mundo. Amém? Então envolve amor e sacrifício nesse relacionamento também. Glória a Deus. Porque aqui falou, vou botar de volta aqui para os irmãos entenderem. Olha só. Aqui eu até destaquei, ó. Esse relacionamento ele envolve entrega e sacrifício. Amor e sacrifício. Amém? Então, creio que já está bem explicado. Podemos passar para o subtópico 3. E deixa eu beber um chazinho aqui. Então, olha só, irmão, subtópico 3. Primeiro nós falamos de uma imagem da noiva, né? Da imagem da noiva. Depois nós falamos da imagem da esposa. Agora uma terceira representação, que é o rebanho de Deus. Nós somos considerados também o rebanho de Deus. E diz assim, ó. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20, versículo 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço ao sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Daqui a pouco vamos ler uma referência, né, para reforçar essa parte aí. Agora, a igreja ela é retratada como um rebanho de Deus, e aqui fala que a igreja custou um alto preço para Jesus. Ou seja, custou o sangue de Jesus, irmãos. Sangue na Bíblia, sangue na palavra de Deus, sangue no mundo espiritual, significa uma moeda. O sangue é uma moeda espiritual.
Porque o preço da nossa redenção foi comprada com sangue. Não foi por ouro e nem prata, mas foi comprada com sangue. Então, irmãos, que rebanho é esse de Deus? A Bíblia, nós somos representados também na Bíblia como ovelhas. Jesus é o nosso pastor, Ele é o nosso sumo pastor, nosso supremo pastor, e nós somos retratados como ovelhas, irmãos. E por que como ovelha, né? A ovelha é um animal geralmente dócil, é um animal geralmente que se perde fácil, é fácil uma ovelha se perder, é um animal que precisa de cuidados, é um animal que precisa estar sempre com a sua lã limpa, porque senão ajunta muita sujeira ali, carrapicho, bicho, doenças, né? Então tem que estar com a sua lã limpa, tem que estar com a sua lã cuidada. A ovelha ela tem que ser protegida dos lobos, protegida dos perigos externos, né? Que a Bíblia retrata também como lobos. Davi chegou até a matar um lobo, chegou a matar um urso, lobo não, perdão, errei de animal. Davi chegou a matar um leão e matar um urso também, né? Para proteger o rebanho. Então a figura do pastor é essa. A figura do pastor é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que cuida para que a lã da ovelha esteja limpa. E como que o pastor cuida para que a lã da ovelha esteja limpa, irmãos? O que nos limpa é a palavra, é o ensinamento, é a palavra de Deus. Com isso as ovelhas vão se limpando, conhecendo a palavra cada vez mais. Agora nós sabemos que o nosso sumo pastor é Jesus. Jesus é que cuida de nós. Jesus é que nos protege dos perigos externos. Jesus é que tem o poder de limpar a nossa lã por completo. Por isso que diz que o pastor não pode viver da lã das ovelhas. Na verdade, o pastor ele tem que cuidar da lã das ovelhas e não viver da lã das ovelhas. Né, irmãos? Então Jesus ele é o nosso pastor. Agora nós sabemos também que Deus ele deixou pastores nessa terra também. Homens que representam o pastorado de Jesus. Sempre Jesus trabalha com representantes, né? O primeiro representante de Deus foi Adão. Só que a Bíblia fala que Adão errou, que Adão pecou. E a Bíblia fala, por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, porque Adão era representante de toda a humanidade, irmãos, e representante também da santidade de Deus. Então, por um homem entrou o pecado. Aí Deus, ele trabalhou com o segundo representante. Qual era o segundo representante? Jesus Cristo. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a salvação a todos os homens. Então, o primeiro representante de Deus era Adão, o segundo representante que Deus enviou para essa terra para salvar toda a humanidade é Jesus Cristo. O representante que era o homem, Adão, mostrou que o homem é falho, mostrou que o homem é pecador, mostrou que o homem não consegue ser perfeito. Mas o segundo representante, que é Jesus Cristo, mostrou, irmãos, que ele sim conseguiu ser perfeito. Ele sim conseguiu vencer o pecado. E aí ele remiu toda a humanidade. Amém? Então Jesus é o nosso pastor, mas ele deixou pastores também como representantes nessa terra. E aqui no finalzinho diz aqui, ó, que as palavras de Pedro, né, devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer do seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Então, olha só, eu separei aqui uma versão também, eu separei aqui também uma referência, e nós vamos ler juntos aqui, ó. Vamos ler duas referências. Primeiro, a do rebanho. Está lá em Salmos, capítulo 95, versículo 6. Porque desde o Antigo Testamento já tem essa representação do pastor e o rebanho, né? Olha só o que a Bíblia fala aqui no Salmos 95, 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E o versículo 7 diz, ó, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz... Aí só a parte A que nós vamos ler, né? Então aqui diz, ó, nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Tá vendo? Desde o Antigo Testamento, Deus ele já usa essa representação do pastor. Agora, irmãos, quando nós lemos aqui que o apóstolo Pedro ele deixou bem claro que os pastores terrenos têm que ser exemplos para a igreja, exemplo para o rebanho, eu quero ler aqui uma referência também com você. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Diz assim, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente,
nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nós falamos aqui do nosso pastor que é Deus, mas agora nós estamos falando dos pastores humanos. Como que os pastores humanos devem tratar o rebanho? Olha só, primeira coisa que nós temos que saber: apacentai o rebanho de Deus. Primeira coisa que o pastor terreno tem que saber é que as ovelhas não são dele. As ovelhas são de Jesus. Irmãos, nós somos apenas cuidadores nessa terra, né? Mas as ovelhas são de Jesus. É igual a representação ali, a representação de Moisés, né? Moisés, ele não apacentava o seu próprio rebanho. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, né? Então, é assim, nós não apacentamos o nosso rebanho, nós apacentamos o rebanho de Jesus. Às vezes o pastor pode até falar, né, por amor, por carinho, falar minhas ovelhas, né? Sem má intenção. Mas é sempre bom lembrar que as ovelhas são de Jesus, nós somos apenas cuidadores nessa terra. Então a primeira coisa que nós temos que saber é isso: as ovelhas são de Deus. E aqui continua dizendo esse texto: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. O pastor, ele tem que cuidar. Como que o pastor cuida? Orando, aconselhando, visitando quando é requisitado, né? E ensinando a palavra de Deus. É ensinando a palavra, é trazendo o alimento para a ovelha, para que a ovelha tenha as suas lãs sempre limpas, santificadas pela palavra, limpas pela palavra. Então o pastor cuida da ovelha, do rebanho de Deus, né? E aqui fala, não por força, mas voluntariamente. Irmãos, em outras traduções, essa questão aqui de não por força, está falando assim, que o pastor, ele não pode cuidar da ovelha de uma maneira que é obrigado a cuidar, de uma maneira forçada também. Não. Ele tem que cuidar de ânimo pronto, voluntariamente. Ele não pode encarar isso como uma obrigação também, não. Porque se ele encarar como uma obrigação, irmãos, que ele é obrigado a fazer, né, no sentido de ser obrigado a fazer, ele não entendeu ainda o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente tenha amor em cuidar das ovelhas. O propósito de Deus é que a gente queira, que a gente tenha vontade, que seja voluntário, algo que surge no nosso espírito voluntariamente. A Bíblia fala que Deus, ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então é algo que você faz com vontade e com amor. Tudo que é por obrigação, Deus não recebe. Ah, vou fazer porque eu sou obrigado a fazer. Não, irmãos. Deus, ele recebe quando você faz por amor. Então aqui no finalzinho diz assim, ó: nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, o pastor, ele não pode, irmãos, abrir igreja, cuidar das ovelhas de Jesus por ganância, por torpe ganância. Ou seja, para ficar bem fácil de entender, não pode ser por dinheiro. Não pode ser por dinheiro, irmãos. E tem falsos profetas que fazem isso, né? Infelizmente existe. A Bíblia mesmo fala, a Bíblia ensina que existem os mercenários, que muitas vezes abrem igreja, mas de olho no lucro, de olho no dinheiro. E aí, esses pastores estão vivendo das lãs das ovelhas. E a Bíblia fala claramente que não pode ser por torpe ganância. E aqui no versículo 3 diz, ó: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, o pastor, ele não pode ser aquele ditador. O pastor, ele não pode ser aquele carrasco, querer dominar, irmãos, dominar através da pressão psicológica, através da força, né? Através de muitas vezes ali, até mesmo a sua eloquência. Irmãos, ele não pode ter esse domínio sobre a herança de Deus, mas tem que ser de ânimo pronto. Ou seja, como que o pastor vai ensinar o rebanho a caminhar pelo caminho certo? Como que o pastor vai ensinar a igreja a fazer a obra de Deus da maneira correta, a servir a Deus da maneira correta? Aqui está falando no final, dando exemplo. Não é dominando, não é obrigando as pessoas a fazer as coisas, mas é dando o exemplo, irmãos. Isso, desde o começo, né, que eu entendi isso. Eu pensei, se a gente quiser, né, liderar uma igreja querendo obrigar as pessoas a fazer as coisas, não vai funcionar. Porque as pessoas não vão fazer com amor. As pessoas não vão fazer com vontade. As pessoas podem até fazer por um certo tempo com medo de levar uma bronca, de levar uma exortação, né? Mas vai chegar um tempo, irmãos, que não vai querer fazer mais. E aí é pior, né? Nossa irmã Valéria está aí também. Deus abençoe a irmã Valéria e toda a família, em nome de Jesus Cristo.
Então, irmão, se o pastor obrigar, for aquele pastor carrasco que obriga as pessoas a fazerem as coisas, não vai funcionar por muito tempo, porque as pessoas vai chegar um momento que as pessoas não vão querer mais, vai fazer por um certo tempo, mas depois não vão fazer mais. Mas se o pastor servir de exemplo, irmãos, muitos vão se mirar, né? Muitos vão se espelhar no pastor. Eu aprendi isso há muito tempo. E ali eu tive uma experiência certa vez no Sol Nascente. Sol Nascente, irmãos, tinha uma calçada lá era muita lama, muita poeira, né? Mas tinha uma calçada lá que eu queria sempre ver ela limpinha. Queria sempre que ela tivesse limpa, lavada, né? Irmãos, antes dos cultos. Pelo menos antes dos cultos, né? Porque lá era muita lama e muita poeira. Então, antes dos cultos, eu queria ver aquela calçada lavada. Aí eu pensava, mas se eu ficar mandando os obreiros lavar a calçada, ficar mandando, vai chegar um momento que eles vão fazer com má vontade, não vão querer fazer. Então, sabe como eu comecei, irmãos, a agir? Eu comecei eu mesmo, eu, minha esposa, né, minha família, a gente ia antes dos cultos, antes do culto começar, a gente ia lá e nós mesmos lavávamos. Nós mesmos lavávamos a calçada. Aí chegou um momento que o obreiro chegou pra mim e perguntou, pastor, o senhor quer que eu lave pro senhor a calçada antes dos cultos? Aí eu falei, quero. Ou seja, ele se espelhou no exemplo. E é assim, muitos se espelham no seu exemplo. Às vezes as pessoas te veem fazendo coisas boas, coisas produtivas, dando frutos. E aí essa pessoa vai querer fazer igual também. Essa pessoa vai querer se espelhar. As pessoas vão te admirar, não no sentido de te exaltar, mas te admirar no sentido de, nossa, ele faz a obra, ela faz a obra, ele tem tanto amor pela obra, ela tem tanto amor pela obra. Quando você vê, irmãos, já vai ter vários querendo te imitar também, mas imitar no bom sentido. E o apóstolo Paulo, ele falou isso, ele falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então não é imitar o homem, porque na verdade, quando nós imitamos o homem de Deus, indiretamente nós estamos imitando o próprio Deus. Então quer liderar, não só na igreja, não estamos falando aqui só da igreja, quer liderar na sua casa, no seu trabalho, quer que os outros façam coisas boas também, não obrigue ninguém a fazer, dê o seu exemplo, faça você mesmo, que quando você vê, outros vão estar te imitando também. Amém? Glória a Deus? Eu creio, né? Irmã Valéria diz que é verdade. Irmã Valéria concorda. Né, irmã Valéria? Quando o pastor é chato, fica querendo obrigar as pessoas chega um momento que não querem fazer mais. Mas quando as pessoas verem ali um pastor ou uma pastora caprichoso, né? Os irmãos vão se incentivar também para cuidar do rebanho, cuidar da igreja de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, já podemos passar aqui para o próximo tópico. Vamos passar para o próximo tópico. Eu sei que o primeiro tópico nós demoramos um pouquinho, mas o próximo vai ser um pouquinho mais rápido e eu prometo, né, vigiar aqui para não demorar muito tempo na live, irmãos. Nosso evangelista Jânio Gomes está aí também. Deus abençoe o evangelista Jânio Gomes, né, o pastor Everaldo e toda a congregação ali em nome de Jesus Cristo. Então olha só, irmãos, tópico 2, imagens que descrevem a função. Nós falamos aqui no começo que nós somos igreja, mas Deus não nos fez igreja apenas para nós ficarmos de enfeite, não, irmãos. Ele não fez uma igreja só para a igreja ficar de enfeite, não. A igreja, ela tem uma função. Amém? A igreja, ela tem uma função. E aí eu quero até ler o texto áureo da lição, que o texto áureo tem um ensinamento interessante aqui. Olha só o texto áureo, irmãos. Vou colocar aqui na sua tela o texto áureo. O texto áureo que está em 1 Pedro 2,9 diz uma coisa interessante. Esse versículo ele vai dizer o seguinte. Esse versículo ele vai nos ensinar quem somos e para que somos. Esse versículo ele nos ensina quem somos e para que somos. Nossa irmã Francisca Maria está aí também. Deus abençoe, irmã Francisca, irmão Franci e toda a família em nome de Jesus. Muito feliz de ver os irmãos participando. É muito bom, né, irmãos? Saiba que você está estudando o livro mais importante do mundo e isso vai ser bênção para a sua vida. Então, olha só. Esse versículo ele nos ensina quem somos e para que somos. Diz assim, ó. Mas vós sois... primeiramente ele ensina quem somos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então, primeiro nos ensinou quem somos. Agora vai nos ensinar para que somos. Olha só. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem nós somos? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas para que nós somos? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós podemos dizer, irmãos, para que nós somos igreja?
Nós somos igreja para testemunhar de Jesus, para ser sal, para ser luz, para anunciar o Evangelho, para anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A Bíblia fala lá em Efésios 2, versículo 10, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, preparados para as boas obras. Nós somos criados, né? Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Amém? Então tá vendo que Deus nos criou para um propósito. Nós fomos criados, separados, escolhidos para um propósito. Não tem como ser igreja sem cumprir o propósito de Deus. Isso é muito importante a gente frisar no nosso coração. Não tem como ser igreja se nós não cumprimos o propósito de Deus. O propósito para o qual Ele estabeleceu para as nossas vidas. Amém? Então, tópico 2, no subtópico 1, vai dizer o seguinte. Vamos falar agora, né, de cada tópico desse. Geração eleita, sacerdócio santo, né? Vamos falar de cada tópico desse. Olha só, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Primeiro, geração eleita. O que significa isso, ser geração eleita? A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. Vamos avançar aqui. Sim, já terminamos o primeiro, né? Deixa eu voltar aqui. Então, geração eleita, e aqui fala geração eleita, né? Então significa isso, que somos todos uma só raça, irmãos. Que Deus ele não faz acepção, né? De judeus, gregos, né? Somos todos da raça humana e Deus ele não faz acepção de ninguém. Então este é o significado dessa geração eleita. É uma raça que Deus separou para ele. Não importa se é grego, judeu, japonês, americano, né? Nós somos essa geração no sentido de raça. Então vamos lá, sacerdócio real. O que significa ser sacerdócio real? Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Então existe uma diferença do sacerdócio do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento eram famílias ali escolhidas, né? Tinha que ser ali da tribo de Levi, então tinha essa exigência no Antigo Testamento. E aqui a família escolhida para essa missão foi a de Arão. E aqui avançando, antes de avançar, peraí que deixa eu ver, é isso mesmo, tá certo aqui. Então antes de avançar é isso, irmãos. No Antigo Testamento era uma tribo específica e uma família específica. No Novo Testamento não. No Novo Testamento todos nós, hoje em dia, acho que eu esqueci de botar um pedacinho da revista aqui, e é até bom pra gente explicar, né, irmãos? A revista nós não estamos lendo toda. A revista nós estamos fazendo um resumo, nós estamos resumindo. Na sua casa é que você vai ler ela toda, amém? Porque senão fica muito grande aqui o estudo. Então, irmãos, no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, a Bíblia fala que todos nós somos reis, fomos feitos reis e sacerdotes. A Bíblia nos chama de sacerdote, a Bíblia nos chama de profetas. E qual a diferença do profeta para o sacerdote, irmãos? O profeta, ele recebia de Deus e levava até o povo. Ele recebia a mensagem de Deus e levava até o povo. O sacerdote já era diferente. O sacerdote, ele recebia do povo e levava até Deus. Ele recebia ali, irmãos, as necessidades do povo e levava diante de Deus. Ou seja, ele intercedia diante de Deus. E hoje em dia nós somos profetas e sacerdotes. Ou seja, a gente recebe de Deus e leva até o povo, até a nossa família. Mas também nós pegamos ali as necessidades da nossa família e nós intercedemos diante de Deus. E Deus, ele sempre fala com o profeta e ele sempre ouve o profeta também. Amém? Porque foi ele mesmo que instituiu isso. Então tome posse dessa autoridade, né? Você é profeta e também sacerdote na sua casa.
Vamos lá, letra C. Nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Irmãos, nação santa no sentido de separados. Não é no sentido de sermos perfeitos, não. Mas é no sentido de sermos separados para Deus. Separados para um propósito. E na verdade a santidade nas nossas vidas é um processo progressivo, né? É como um filtro de barro. Filtro de barro, quando você coloca a primeira água ali, você ainda vai sentir o gosto de barro. Mas à medida que a água vai passando pela vela ali várias vezes, irmãos, o gosto de barro, né, vai saindo, vai ficando uma água ali gostosa, uma água pura. Assim é nas nossas vidas também, esse processo. Nós somos lavados pela palavra. E quanto mais a palavra nos lava, menos gosto de sujeira nós vamos ter, né? Irmãos, vamos nos tornar ali limpos, vamos nos tornar ali pessoas santas, né? É um processo progressivo. Então, essa nação foi uma nação também adquirida por Deus. O próprio Deus nos adquiriu com o sangue do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele. Nos comprou com o poderosíssimo sangue de Jesus. Então, nós somos propriedades exclusivas de Deus. E isso nos deixa muito gratos, né? Isso nos dá gratidão no nosso coração, porque a igreja é uma propriedade adquirida por Deus. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui para o subtópico 2, o corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes. Deixa eu ver se eu esqueci alguma referência aqui, irmão, só para não ficar aqui, né? Nenhuma referência para trás. Não esqueci não. Vamos lá, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Então, a pausa aqui rapidamente, né? O corpo de Cristo também é uma das representações mais fortes, irmãos, que nós temos da igreja, né? A igreja é chamada também do corpo de Cristo. E aqui fala que no corpo humano, tudo está em seu devido lugar. É como uma comparação do corpo humano. No corpo humano, todos os membros ocupam o seu lugar. Então, irmãos, cada membro do corpo tem que ter essa consciência. Cada um de nós temos o nosso lugar no corpo. É como no corpo humano, né? O dedo mindinho tem a sua função, o polegar tem a sua função. Talvez você olhe para o seu polegar e pense assim, mas qual é a função do polegar? Polegar não serve quase para nada, irmãos. Mas sabe o que os reis faziam antes? Quando os reis lutavam contra nações inimigas? Quando os reis queriam ali inutilizar os soldados inimigos, neutralizar os soldados inimigos, eles mandavam fazer, sabe o quê? Eles mandavam cortar os polegares das mãos e os polegares dos pés. Se você acha que o seu polegar não tem tanta importância assim, talvez você pense, meu braço é mais importante que o meu polegar. Se você pensa assim, irmãos, tenta segurar alguma coisa firme sem um polegar. Você não vai ter firmeza nas suas mãos. E aí os reis mandavam cortar os polegares dos pés também. Porque quando cortavam os polegares dos pés dos soldados, os soldados perdiam o equilíbrio. Não conseguiam andar direito, não conseguiam correr e nem andar direito, irmãos. Então tá vendo que cada membro do corpo tem a sua função? E o membro, irmãos, não pode querer ocupar a função do outro. Não pode querer ocupar o lugar do outro, porque Deus colocou cada membro no seu devido lugar. E cada um tem a sua importância no corpo de Cristo. Então a Bíblia fala que a mão não pode dizer para o corpo, por que eu não sou pé? E o pé também não pode dizer, por que eu não sou cabeça? Né? Na igreja também é assim. Às vezes a pessoa pode pensar assim, por que eu não sou um pregador? Por que eu não sou um levita? Por que eu não sou um cantor? Por que eu não sou um profeta? Por que eu não profetizo? Por que eu não faço isso? Não, irmãos, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Às vezes as pessoas pensam que os mais importantes na igreja são aqueles que estão lá na frente com o microfone. Não. A Bíblia também faz a comparação com o corpo humano. Por exemplo, os nossos órgãos internos. Os nossos órgãos internos ninguém vê. Só que eles têm uma importância fundamental no corpo também. Você já imaginou alguém vivendo sem um coração? Já imaginou alguém vivendo sem cérebro? Alguém vivendo sem os órgãos internos? Ou seja, os órgãos internos ninguém vê. Mas eles são vitais para o corpo humano. Às vezes, irmãos, você pode pensar, ninguém está me vendo na igreja, pastor. Pastor, na igreja quase ninguém me vê. Eu quase não sou notado, quase ninguém me percebe.
Mas, irmãos, você tem a mesma importância de quem está lá na frente, de quem está com o microfone, de quem está aparecendo na live, né? Você tem a mesma importância, irmãos, no corpo de Cristo. Amém? Então, cada um no seu lugar, porque cada um tem a sua função. Então, aqui continuando diz, ó, todos os membros cooperam, isso é importante, ó, todos os membros cooperam, ou seja, todos os membros têm que estar ali interagindo com o corpo. Então, aqui diz, ó, todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Tá vendo? Todos cooperam para o bom funcionamento do corpo. Certa vez eu vi uma frase, né, no Facebook que dizia assim, ó, quer conhecer verdadeiramente o obreiro? Você quer conhecer o obreiro? Você tira o microfone do obreiro e dá uma vassoura para ele. Aí você vai conhecer quem realmente é obreiro de verdade. Tira o microfone da mão dele e dá a vassoura para ele. A maneira que ele reagir, você vai conhecer se ele é obreiro de verdade. Né, irmãos? E é verdade, irmãos. Então é isso. Todos têm uma importância no corpo de Jesus. E não importa se o homem te vê, o que importa é que Deus está te vendo. Tem coisas que enchem os olhos dos homens, mas não enchem os olhos de Deus. Tem coisas, irmãos, que não enchem os olhos. Tem coisas que enchem os olhos dos homens, mas não enchem os olhos de Deus. Tem coisas que não enchem os olhos dos homens, mas enche o coração de Deus de alegria, né? É igual quando Samuel foi ali ungir um rei para Israel. Aí Samuel, ele olhou ali para a aparência, olhou ali os soldados, todos grandes, musculosos, falou, deve ser esse aqui. Aí Deus falou, não é esse não. Então deve ser esse, também não é esse. Então é esse, né? Também não é esse não. Ali o pai, né, de Davi estava trazendo ali seus irmãos, falou, é esse? O profeta, não é esse não. É esse? Também não. É esse? Também não. E aí, irmãos, o profeta falou, não tem outro aí também não? Aí o próprio pai de Davi falou, tem um ali, mas acho que vocês não vão querer não. Ele é o menor da casa, ele é um pastor de ovelhas, acho que vocês não vão querer não. Aí o profeta mandou trazer. Quando o profeta mandou trazer, aí Deus falou ao profeta, é este mesmo, Davi, né? Ou seja, irmãos, Deus ele não olha para a aparência. Deus ele não se impressiona com a aparência. Ele se impressiona com o que está no coração da pessoa. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, continuando. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo. Olha, nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo. O que é que significa isso, pastor? Que nenhum órgão funciona sozinho, irmãos. Nenhum órgão do corpo vai funcionar sozinho. Amém? Todos funcionam em conjunto. Então aqui diz, ó, nenhum órgão pode estabelecer o monopólio do corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Uma monstruosidade, tá vendo? Um só órgão no corpo seria uma monstruosidade. Já pensou se todo o corpo fosse só um olho? Né, irmãos? Então aqui eu tenho outra referência para ler com você e vou estar colocando aí na sua tela. Olha só essa referência. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz assim, ó. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, olha só, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que está falando aqui, irmãos? Que todo o corpo tem que estar bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar juntos e também cada um fazer a sua parte, segundo a justa operação de cada parte. Cada um fazer a sua parte. E aqui diz, né? Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, irmãos, cada membro do corpo tem que fazer a sua parte. Não tem como um membro querer ficar sem fazer a sua parte, sem cumprir a sua função. Já pensou se minha mão resolvesse entrar de greve? Já pensou, irmão, se minha mão resolvesse entrar de greve? Ou minhas duas mãos, ou meu braço resolvesse entrar de greve? Ou uma perna minha? Ia fazer parte pro corpo, né? Ia fazer falta pro corpo, né? Ia fazer falta. É assim um membro quando não está fazendo sua parte também na igreja, irmãos. Um membro quando não está fazendo sua parte na igreja, ele faz falta pro corpo. Amém? E isso não é da vontade de Deus. Isso não agrada ao Senhor, então que todos nós possamos fazer a nossa parte no corpo. Amém? Então a pergunta que fica para mim e para você, nós estamos fazendo a nossa parte no corpo? Dito isso, podemos avançar para o tópico 3 e aqui vai ser mais rápido. Amém, irmãos? O tópico 3 é mais rápido. Diz assim, ó.
Subtópico 1, Santuário de Deus. Muitos embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Então não existe essa história de eu falar, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja. Sozinho, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Às vezes nós corremos esse risco, né? De falar, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Eu sou membro de um corpo. Amém? Eu sou membro de um corpo. Eu sozinho, eu sou membro de um corpo. Eu sozinho, eu sou templo do Espírito Santo. Mas eu junto com todos os irmãos, aí sim eu sou a igreja. Amém? Porque às vezes as pessoas até pensam, né, que não precisam estar junto para ser igreja. Mas não, a igreja é a união de todos os santos. Todos os salvos é a igreja. Glória a Deus. Dito isso, nós já falamos muito disso na primeira aula, né? Então nós podemos prosseguir aqui para o subtópico 2. A igreja também é a casa de Deus. Diz assim, ó, a igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou a família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Então tá vendo, irmãos? A família forte, ela cria igrejas fortes. Famílias fracas criam igrejas fracas. Então nós temos que pedir para Deus, irmãos, pedir para Deus cada vez mais fortalecer a nossa família. Fortalecer a união da nossa família. E não é só na igreja não, irmãos. Você vê que a família é a base da sociedade? Você já parou para observar que a família ela é a base da sociedade? Famílias que têm ali valores, famílias que têm caráteres, formam também uma sociedade, irmãos, valorosa. Uma sociedade de caráter. É por isso que o diabo está cada vez mais querendo destruir a família. Porque se ele destruir a família, ele destrói a base da sociedade. E ali a sociedade vai ficar cada vez mais depravada. E nós podemos perceber que isso realmente acontece. Todas as vezes, irmãos, pode observar. Todas as vezes que existe uma sociedade depravada, que existe uma sociedade cada vez mais pecaminosa, pode observar que a família está desestruturada. Pode observar, quando a sociedade está depravada, as famílias estão desestruturadas também. Cada vez mais surgem projetos para acabar com a família. Acabar com a base familiar, acabar com os valores familiares. É por isso que o inimigo tem muita raiva da família e quer destruir as famílias. E você vê como Deus é maravilhoso? Essa lição que nós estamos estudando confirma também, né? Tem tudo a ver com o tema que nós estamos no culto da família de um ano, né? Deus edifica o meu lar. Deus edifica a minha família. Então vamos ter famílias fortes, irmãos. Vamos pedir para Deus nos dar famílias fortes, né? Formadas ali, estabelecidas na palavra, para nós termos também uma igreja e uma sociedade forte. Amém? Dito isso, já podemos passar para o último subtópico, para nós estarmos encerrando a nossa lição, que diz assim, o privilégio de ser igreja. Irmãos, ser igreja não é um fardo. Ser igreja é um privilégio. Ser igreja não é uma obrigação, ser igreja é um privilégio. Amém? Então diz assim, ó, à luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relaciona com Deus e por isso eles fazem parte de seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Amém? Então nós terminamos, né, esse tópico com isso, irmãos. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo e eu e você temos que ser gratos por isso. Amém? Dito isso, já vamos para a conclusão da nossa lição, que diz assim:
Nesta lição, aprendemos, através de imagens bíblicas, o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Amém, irmãos? Espero que com essa lição nós possamos ali ter uma vontade a mais de cooperar com a nossa igreja local, né? Realizar ali a nossa função, ajudar, fortalecer o corpo de Cristo, porque essa vontade vem do próprio Deus para a minha e para a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Essa foi a lição de hoje. Nos encontramos na próxima lição, que vai ter como tema a natureza da igreja. E este tema é bastante abençoado, esse tema é bastante forte, né? O corpo de Cristo, e é um tema muito bonito para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, ficamos por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Você que quiser nos fazer uma visita, Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Distrito Federal, Brasília. Amém? Entre em contato conosco e nos faça uma visita, que você vai ser bem recebido ali naquele lugar. Glória a Deus. Dito isso, quero ministrar uma bênção apostólica na sua vida. Amém? E que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, seu trabalho. Que Deus abençoe seu ministério. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. Quero agradecer a presença de todos, né? E quem crê, coloca aí nos comentários amém, que Deus vai estar te abençoando em nome de Jesus. Amém, irmãos? E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a família segundo o coração de Deus também, em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus, irmãos. Até a próxima. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.